Depois então que nós criamos, né, essa nova estrutura onde colocamos aqui uma espécie de menu, né? Na realidade ele é um menu, né? É um menu embaixo da página. A nossa próxima, vamos dizer assim, atividade, ela visaria complementar esse programa aqui, né? Então nós colocamos esses três programas que nós já havíamos feito como parte integrante desse projeto, e agora falta para nós encerrarmos aqui pelo menos o básico assim da programação para dispositivos móveis, colocarmos um pequeno cadastro, simples, evidentemente, não vai ser completo, e esse cadastro vai permitir, por exemplo, o acesso a um banco de dados. Tá? Então a sugestão que eu dou para vocês é mais ou menos essa aqui. Ó. Nós vamos lá no diretório onde ele grava os arquivos, né? No meu caso é aqui, né? É dentro de usuários ARI, né? Android Studio Projects. E eu vou sugerir para vocês que vocês venham aqui em telas, que foi esse último projeto que a gente fez, deem um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ele vai criar uma cópia para vocês preservarem isso que a gente fez, né? E isso também é uma forma de proteger. De repente a gente comete algum equívoco, né? E danifica. E nós temos uma espécie de backup que podemos voltar. Então aqui, ó, a minha ideia, por exemplo, é nós criarmos assim um programa chamado Cadastro, tá? Cadastro, certo? Então, agora, né, depois que nós criamos essa cópia de cadastro, nós venhamos aqui, ó, e vamos abrir um projeto, né? Então, normalmente ele já vai, né, lá na página, né? Se ele não for, vocês vão procurar por user, né, ARI, e daí aqui Android Studio Projects, e aqui ele vai aparecer, né? No caso, ele não apareceu porque provavelmente ele não... Deixa eu ver se ele tem um refresh aqui, ó, refresh. Ó, tá vendo? Agora ele apareceu, cadastro. Então dá um OK aqui. Vamos nessa janela mesmo. Ele vai ser o mesmo programa por enquanto, né? E em sendo o mesmo programa, fica fácil de nós darmos continuidade aqui, né, no nosso projeto. Principalmente que esses dois projetos, né, são os projetos da nossa última semana, né, de atividades. E dessa forma, vocês vão ter uma situação do programa, ou de um programa, né, completo, né. Claro que pelo pouco tempo que a gente tem, né, nós conseguimos avançar, né, e vocês vão ter subsídios para criar programas conforme vocês acharem necessário, né. Ele demora um pouco para carregar, porque ele está reconstruindo tudo dentro dessa nova estrutura do diretório. E depois que ele carregar, nós vamos fazer o seguinte, né? Então nós vamos abrir aqui ao lado o nosso app, tanto a parte do Java, então a gente já tinha o UI aqui, né? E quanto a parte aqui dos nossos recursos, né? Os nossos resources. Bom, a minha proposta, gente, ela é uma proposta relativamente simples, né? Eu gostaria de pegar esse projeto, que nós migramos ele, né? De um projeto padrão. Nós fizemos algumas alterações nesse projeto, mas ficou talvez meio obscuro como que você cria isso do zero, né? Então, não recomendo que vocês criem do zero, mas recomendo que vocês entendam o que vocês estão fazendo, né? Então, a proposta aqui é assim, ó. Lá no menu, se vocês lembrarem, então aqui no menu, nós temos, né, o multiplica, ou loja de carnes e o loja de jogos. Eu quero colocar mais dois itens aqui. Um item responsável pelo cadastro e outro item responsável por uma listagem simples do que eu tenho armazenado no meu banco de dados, tá? Então, o primeiro passo nosso é criar itens de menu. Percebam que como você já está no ambiente de criação de menus, é bem simples, ó. Ele é um menu item. Então vocês arrastam ele aqui, ó. Se vocês colocarem aqui,
ele vai ser inserido como último elemento aqui, ó. E se vocês arrastarem ele aqui, ó, dentro do nosso conjunto, ele vai mudar de posição, né? Então ele passou a ser o nosso primeiro item. Bom, esse elemento aqui vem com o nome de item. A primeira preocupação que vocês vão ter com esse elemento é dar um identificador a ele, né? Setar, né, no caso, o ID dele. Como nós estamos usando já aquela sistemática dos nomes ali, ó, então eu vou colocar navigation e o que ele vai fazer? O cadastro, tá? Então aqui, ó, eu criei agora um navigation cadastro. Bom, percebam que esse navigation cadastro, ele precisa, né, de uma identificação, né, de um título, né? Esse título que nós vamos utilizar, como eu não lembro, eu posso vir aqui no values, no string, e verificar, ó, nós já tínhamos usado o multiplica e chamamos de title home, depois title dashboard e title notification. Lembra que eu mantive ele em inglês. Agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou copiar essa linha aqui. Então é só você voltar, né, lá no strings, copiar essa linha e colocar ela de volta aqui. Claro, ele vai dar um pequeno erro. Então, nesse caso específico aqui vai ser o cadastro. E em vez de multiplica aqui, nós vamos colocar cadastro, tá? Bom, isso aqui permite, ó, se vocês quiserem, vocês também podem fazer assim, ó, tá? No botão ao lado ali tinha ver ela como editar ela, né? Então aqui, ó, Open Editor. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui e verificar todos os elementos que vocês têm aqui, né? E modificar sem precisar dar o Ctrl C, Ctrl V aqui. Galera, sinceridade, é muito mais fácil fazer dessa forma que eu fiz aqui. Então eu volto aqui no menu agora, ó, e lá no item, ele já está em amarelinho aqui, ó. Eu vou aqui no title, ó, e procuro aqui por title cadastro, ó. Pronto. Então agora ele vai escrever aqui, ó, cadastro. E dessa forma eu consigo já verificar no meu layout principal, ó, que aparece cadastro aqui. Porém, ó, ele aparece sem o ícone. Então, o nosso próximo objetivo aqui, ó, é colocar esse ícone. Se vocês lembrarem, né, ele está dentro de Drawable. Só que aqui, ó, eu até vou dar 2 cliques para vocês lembrarem. Eu tenho esse cara aqui, né, que é o nosso dashboard. Eu tenho o home, que é a casa, e tenho o notification, e os outros dois são aquilo que eu já expliquei para vocês, que são os elementos básicos, né, vamos dizer assim, do nosso sistema. Bom, o Android, né, no caso do Android Studio, ele disponibiliza para a gente, se vocês quiserem, alguns ícones. Ó. Então, se vocês forem aqui lá no C2 pontos, depois em usuários, daí o usuário que você tem, né? Se você estiver trabalhando com Linux, você vai fazer a mesma coisa, porém vai achar isso da forma que o Linux armazena. Ó. No Windows ele vai armazenar no appdata, dentro de local, depois Android, qual SDK a gente está utilizando, né? Então dentro do SDK nós vamos procurar aqui as plataformas. Então eu tenho gravado aqui 6 plataformas, eu vou pegar a última plataforma, nem sei se essa é a vigente. E dentro dessa plataforma eu vou aqui em Data, e daí Res. Daí, quando você está aqui dentro, é como se você estivesse no Res aqui, ó, da nossa aplicação. Porém, esse é o Res do Android. Então nós vamos procurar Drawable aqui, ó, igual o que nós temos aqui, ó, Drawable. Aí, ó, ele vai mostrar uma série de elementos. Então eu sugiro que vocês digitem IC, né? E aqui são os ICs que nós temos. Eu dei uma prévia aqui para nós não perdermos muito tempo, né? Então eu sugiro para vocês o seguinte ícone, né? Eu achei um aqui chamado IC Doc Folder, né? Então tá aqui, ó.
IC Doc Folder, tá? Então seleciona ele. E depois eu vou pegar mais um, já vai copiar de uma vez só. Eu vou pegar o Storage, deixa aquele selecionado. Vai lá no ICS, né? Aí nós vamos aqui, ó, Storage 48DP. Mantenha o CTRL pressionado. Aí ele seleciona os dois, dá um Ctrl C. E na sequência vem aqui no Draw e dá um Ctrl V. Tá? Ele vai perguntar, se quer copiar? Quero. Daí ele pergunta se você quer manter o nome. Sim, vamos modificar. Ó. E automaticamente ele colocou aqui, ó, o IC Doc Folder e o IC... Nossa, acho que eu não selecionei direito lá. Dashboard, Doc Folder, Home, Launcher. Eu não selecionei direito, mas não tem problema. A gente volta aqui, ó, lá no Drawable e pega o Storage aqui, ó. Dá um Ctrl C no Storage e dá um Ctrl V aqui, tá? Agora sim ele copiou os dois. O Storage é essa imagem aqui, né? Que lembra uma tabela, que é isso que a gente vai mostrar. E o Doc Folder é esse carinha aqui, ó. Percebam que ele está um pouquinho acinzentado. Se vocês quiserem, ó, vocês podem abrir qualquer um deles aqui, ó. Mostrar o código. E aqui tem a cor, ó. Então, se vocês selecionarem a cor, vocês vão poder modificar aqui no Doc Folder a cor desse nosso elemento aqui, ó. Troca aqui, ó. FF, o design, ele já ficou preto, né? Que fica em destaque e além de ficar em destaque, ele fica igual aos que nós já temos, né? Então o que nós fazemos aqui, ó? Nós voltamos aqui em menu, certo? Então a gente vai aqui em menu e selecionamos aqui o cadastro e aqui no ícone, o icon, né? Clica aqui, ele vai perguntar qual dos icons eu quero. Então eu vou colocar esse ícone aqui, ó. Tá? E automaticamente ele já vai colocar o ícone. Vocês conseguem verificar isso voltando aqui no principal, ó, vai aparecer lá o cadastro e o ícone desenhado ali, né? Como ele está selecionado, automaticamente ele já colocou ali a palavra cadastro embaixo, né? Então agora nós podemos fazer a mesma coisa com o outro item de menu. Então a gente vai pegar esse item de menu e já vamos colocar ele no lugar certo aqui, ó. Então ele é o segundo item aqui, né? O segundo item aqui, ó, ele vai ter o mesmo nome, né? Então vai ser, o ID dele vai ser Navigation, produtos, tá? Porque eu vou mostrar os produtos que eu tenho cadastrado, tá? Aí, como eu já tenho esses elementos aqui, eu posso voltar aqui no string já, rapidinho, ó. Copiar novamente aqui essa linha. Se vocês quiserem fazer pelo editor, né, fiquem à vontade. E aqui eu vou chamar de title produtos. Eu estou fazendo no braço, ao invés de fazer automático que eu estava fazendo anteriormente, porque daí eu consigo gerenciar onde que eu coloco essas informações. Então vocês percebam que eu coloquei todas concentradas no início para ficar fácil de uma possível manutenção, tá? Então aqui está produtos. Aí eu volto aqui no principal, né? Aliás, desculpe, no menu, né? No menu aqui. E venho aqui e no item, né? Tanto faz o de cima quanto de baixo. Procuro lá o title produtos. Automaticamente ele vai escrever produtos aqui. E também já vou trocar o nosso ícone. Vou colocar o IC Storage 48 aqui. E no que diz respeito ao menu propriamente dito, isso já está resolvido, tá? Então o que a gente vai fazer agora, né? Vamos só verificar se deu certo, né? Então apareceu aqui, né, os 5 itens aqui. Eu não testei, tá? Mas na documentação fala que é no máximo 5 itens aqui embaixo. Então por isso que eu estou colocando esses dois aqui para vocês verem. Aí na sequência, gente, nós temos que trabalhar no Navigation. Então o Navigation aqui, ó, o que acontece? Ó? Então, vamos ver o que acontece aqui no Navigation. Se não aparecer todas, clica o botão da direita aqui e dá um Auto Range. Ó. Então tá aqui, ó. Então eu tenho Navigation Início, Navigation Dashboard e tenho Navigation Notificação, né? Que foi o que nós fizemos no primeiro exemplo e depois
não trocamos os nomes e vou deixar assim desse jeito. O que vocês vão verificar aqui? Ó? Quais são os elementos necessários para que ele funcione, né? Então eu tenho um navigation, início, ele tem aqui um label e ele também tem um fragmento, né, de código. Então o próximo passo nosso é criar esses fragmentos. Então vamos criar o primeiro fragmento. Agora antes, para nós termos certeza que a coisa está fluindo, né, vamos ver se o sistema está funcional. Porque às vezes a gente mexe e cria alguns, vamos dizer assim, problemas, né? E esses problemas acabam criando um mau funcionamento, né? E isso cria dificuldades, né? Principalmente que daí nós vamos lembrar o que nós mudamos e o que porventura pode ter causado algum erro, né? No nosso sistema, né? Ele está demorando porque é a primeira vez, né? Agora ele já deu o Gradle Finish aqui. Então, se preparem para isso, porque cada máquina, cada desempenho de máquina vai criar uma melhor ou pior, né, desempenho, né? E estamos aí, ó. Veja aqui, ó. Tá aqui os ícones, né? É óbvio que eles não fazem nada, né? Aqui continua funcionando, ó. Então ele vai para cada um dos selecionados aqui, né? Mas aqui não está funcionando. Mas a primeira parte a gente venceu, né? Nós conseguimos colocar eles como elementos. Então agora, o que nós vamos fazer, ó? Como esses elementos aqui necessitam de um fragmento de código, nós vamos criar novos fragmentos. Então a gente vai aqui dentro de UI, tá? Seleciona UI, clica o botão da direita, ó. E no botão da direita se seleciona New. E veja que há condições de eu criar um fragmento aqui. Esse fragmento, eu posso criar ele de várias formas aqui, ó. Eu posso criar ele como modal sheet, com web mod view, enfim, eu posso colocar com lista, com fragmento para settings, full screen. Eu vou optar aqui pelo blank, ó, mas tem outros aqui, vocês podem dar uma olhada depois. Então eu vou colocar um fragmento branco. Ó. Agora vejam bem aqui, ó. Ele traz aqui a sugestão de nome. Nós estávamos dando o nome do que ele significava, então eu vou criar o primeiro fragmento, vai ser o fragmento de cadastro, tá? Então cadastro, fragment. E aqui, ó, quando nós fizemos o nosso layout aqui, que não está aparecendo, deixa eu ver se eu consigo abrir, ó. Nós fizemos invertido, ó. Nós fizemos cadastro, underline e fragment. Então vocês percebam que nós não fomos felizes no nome. Eu não vou mudar agora, mas vocês podiam manter essa lógica para fazer. Então, mas o nome não é importante. O importante é você saber para que ele serve. Então eu estou invertendo, ó. Estou colocando o nome do nosso propósito e na sequência fragment. E como classe aqui do controller, né, eu estou colocando o cadastro e depois fragment. Então eu dou um finish aqui, ó. Aí ele cria automaticamente, tá? Ele cria e já coloca aqui, ó. Ele cria e já coloca aqui no layout também, ó. Ele vai criar aqui, ó, cadastro fragment. Então pode ver como nós tínhamos cadastro, dashboard, início, notificação e principal. Então aqui, ó, cadastro, como é um fragmento, ó, eu vou abrir ele para vocês verem. Ele só traz aqui com hello blank fragment, que é o fragmento em branco. Mas agora é importante que nós observemos isso aqui, ó. Quando você cria alguma coisa já prontão, eu já mostrei isso anteriormente, ele vem com uma sujeirona, ó. Então eu sugiro para vocês, ó, que vocês deletem isso daqui, ó. Então deleta aqui. Não se assustem, tá? Nós só vamos precisar dessa última parte aqui, ó, do onCreateView. Dá para tirar ou dá para deixar o override? Eu vou deixar o override aqui, ó, e vou matar o resto, ó. Eu sei que pode parecer para vocês meio fora dos padrões, né? Mas pode ficar bem tranquilo que é desse jeito aí que a coisa vai funcionar mais fácil. Os outros comandos que eles colocam ali é para nós passarmos parâmetros. E eu não pretendo passar parâmetros aqui, ó. Aqui nós podemos deixar assim, ó, um return direto. Só que eu sugiro para vocês que vocês façam assim também, ó. Vocês venham aqui e coloquem um view, que é o tipo do cara, né, que nós vamos trabalhar, né? Vamos criar uma variável view, e daí nós vamos deletar aqui, ó. E na realidade o view vai ser esse inflate,
R, cadastro fragmento, para ver que ele já traz todos os nomes corretos aqui. Então, inflate significa faça ele aparecer, né? E como nós tínhamos um return ali antigamente, né? Então agora a gente só vai lá colocar return. Desculpe que não é view, tá? Aqui é root. Aí. Agora sim vai ficar legal. Root, tá? Pronto. Tá aí criado o nosso cadastro fragment. E automaticamente ele já criou o nosso layout para isso. Bom, agora, galera, nós podemos voltar aqui. Eu vou fechar o Drawable para não ficar fazendo esse tipo de... atrapalhando um pouco a gente aqui na hora de visualizar, né? Então eu vou voltar aqui no Mobile Navigation e só para ficar claro aqui, ó, eles continuam as 3 ali, tá? Agora eu vou colocar mais uma. Ó, eu juro que eu procurei aqui, mas não consegui achar de uma forma prática de fazer isso. Então a gente vai no código e vai copiar isso daqui, ó, tá? Nós vamos copiar todo esse trecho de código, dá um Ctrl V aqui, certo? Bom, é óbvio que ele vai dar um probleminha. Por quê? Porque esse cara aqui vai replicar. Então, ele era o início. Agora, ele é o cadastro, tá? Então, nós vamos chamar isso aqui de cadastro. Esse elemento aqui, ó, estava como início fragment. Acabamos de criar o cadastro fragment, tá? Então, ó, isso vocês vão fazendo os ajustes aqui, né? De cada elemento, ó. Title não é home, vai ser cadastro, né? Nós já temos ele feito anteriormente. E o layout que nós vamos utilizar não é do início, é o layout do que está aqui, né? Cadastro fragment, certo? Então, quando vocês voltarem aqui para o designer, vocês vão ver que se vocês derem um auto-arrange, vai aparecer desculpa, gente, o navigation cadastro aqui, né? Então, se vocês vierem nele aqui, ó, vocês vão perceber que ele está todo fechado aqui. E se tudo correu bem, quando vocês rodarem aqui o sistema, ele vai ter conteúdo agora, certo? E esse conteúdo que ele tem é o conteúdo da nossa primeira página agora, considerando que cada clique nesse menu aqui faz com que ele troque de página, né? Então, ó, ele está entrando de novo aqui. Quando ele entrar de novo, nós vamos fazer o quê? Vai aparecer o primeiro item aqui, ó. Ele demora um pouco, né? Então, ó, ele chegou no multiplica, mas nós colocamos o primeiro item, ó. Olha lá, ó, hello blank fragment, né? Agora eu vou vir aqui, ó, esse não tem nada, esse tem e esse tem, ó. Então, vencemos a primeira etapa, vamos para a segunda etapa agora. Qual que é a segunda etapa? Nós vamos criar mais um fragmento. Então, vocês perceberam que agora eu estou mostrando para vocês como que vocês criam novos fragmentos, aproveitando aquilo que nós migramos, que eram só 3, agora nós vamos colocar 5, né? Então, aqui eu vou pegar de novo, né? Vou criar um novo fragmento, ó. Então, eu venho aqui, pego um fragmento branco, né? Blank. Vou aqui, coloco os nomes, né? Então, percebam como é importante vocês terem toda essa visão do sistema, né? Então, aqui eu vou mostrar os produtos, então por isso que eu vou chamar de produtos aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl X. E só para manter a nossa lógica de nomenclaturas, né? Eu vou dar produtos fragment. Feito isso, sem medo de ser feliz aqui, ó. Deletamos tudo isso daqui. Só deixamos o onCreateView aqui. E daí, fazemos aqueles pequenos ajustes. Do jeito que está aqui já funciona, tá? Mas como nós vamos colocar código aqui depois, eu já vou deixar ele preparado. Então, só para vocês não esquecerem, ó, view. Aí eu vou criar um root. Root, na realidade, seria o meu handler, ou o meu manipulador, daquele fragmento de código para que eu possa movimentar os elementos que fazem parte dele, né? Todos os elementos visuais, eles têm que ter uma raiz, né? Aonde que eles estão presos, né? Do ponto de vista de funcionalidade. Então aqui eu vou dar um Ctrl X aqui para eu não precisar digitar de volta, né? Então tá aqui em Flutter. Aí na sequência eu vou dar o return root. Pronto, ó. Tá aqui. Agora eu já tenho o meu fragmento aqui
para produtos, né? Que vai ser o segundo item agora do nosso menu lá, né? Então eu volto aqui agora lá pro Navigation, ó. Mas antes de ir pro Navigation, eu vou aqui em Produtos Fragment, ó. E eu vou fazer o seguinte, ó. Ele vai dar um erro, mas não tem problema. O text que eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar agora produtos, ó. Só para vocês verem. Então ele escreveu produtos lá, e se vocês quiserem, nós podemos colocar esse cara aqui, né? Percebo que ele veio em... Depois eu vou mudar isso aqui, ó. Frame layout aqui, ó. Ele tá num layout que não é o layout que nós estamos utilizando nos nossos sistemas, mas isso não tem problema. Mas de qualquer forma tá lá, ó, produtos. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no Navigation, né? E colocar aqui pro modo código e fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Então eu vou vir aqui, vou copiar todos esses elementos novamente, né? Então Ctrl C, Ctrl V. E aqui agora vai ser produtos, né? Ó, pode ver que ele já traz a sugestão pra gente, então nós não precisamos sofrer muito aqui, né? Aqui, se vocês quiserem apagar tudo, vocês podem vir aqui dar um ponto, ó, e daí ele já vai dizer qual que você quer, produtos. Ó. Então você não precisa digitar muito, né? Aqui também vai ser produtos, tá? Se vocês não trocarem isso aí, vai ser uma confusão e de repente pode causar, ó, problemas. Ó. Então é produtos fragment, tá? Troquei tudo aqui. Volto pro design, ele não aparece aqui, mas não se preocupe, deu um auto arrange aqui, ó. Aí ele volta a aparecer. Então agora eu tenho Navigation cadastro, Navigation produtos, Navigation início e assim todos eles, né? Vamos testar lá para ver se os nossos novos componentes, né, estão todos de acordo com a nossa expectativa, né? Então ele vai compilar, né, gente? E depois que ele compilar, ele vai aparecer aqui para nós do jeito que nós esperávamos, né? Então vejam, quando ele entra, ele vai entrar aqui no multiplica. Agora eu vou clicar aqui, ó, produtos, perceberam lá? Ó, e está escrito aqui em cima produtos. Está escrito aqui cadastro, está escrito aqui multiplica, está escrito aqui loja de carnes. Mas eu não sei se vocês perceberam que aqui aparece uma seta, né? E nos outros aqui não aparece uma seta. Isso é por conta desse pequeno detalhe aqui, ó. Se vocês forem no programa principal, aqui na atividade principal, nós temos que complementar aqui, ó, as barras de configuração, ó. Então o que eu vou fazer? Ó, vou dar dois Ctrl V aqui, ó. E aqui eu vou colocar Navigation cadastro. E aqui eu vou colocar Navigation produtos, tá? Então, agora nós fizemos tudo alinhado. Infelizmente, as linguagens modernas, e aí eu posso dizer todas, a única que não faz desse jeito é Delphi, e ela já não é tão moderna assim. Moderna que eu quero dizer é que está na moda, tá? Não quer dizer que ela seja moderna, porque elas são lá da década de 1990. Todas elas é assim, galera. Você faz lá num lugar e tem que replicar isso para os outros lugares, tá? Então, se você for trabalhar com JavaFX, vai ser assim. Se você for trabalhar com Android, vocês estão vendo que é assim. Se vocês forem trabalhar com Qt, né, para desenvolvimento em Python, para desenvolvimento em C, vai ser assim. Infelizmente, você pode esquecer algumas coisas e esses elementos que você acaba esquecendo criam esse problema. Vamos compilar aqui novamente, ó, e daí vocês vão verificar o que vai acontecer agora, né? Então ele vai vir aqui, né, no nosso... Deixa eu fechar, não sei porque ele está mostrando toda vez aqui. Agora ele vai vir aqui, ó, vocês vão ver que assumiu aquela flecha. Pode ser preciosismo, tá? Mas agora, ó, não tem mais a flecha lá. Ó. Tem cadastro, tem produto sem a flecha e tem multiplica. Eu não sei se vocês perceberam, mas toda vez que a gente starta o programa, ele vem com multiplica selecionado, tá? Isso também dá para mudar. É só vocês virem aqui em Navigation, ó, e lá no Navigation, tá vendo que está escrito Start aqui, ó, no início? Então é só você clicar aqui em cima de Navigation Cadastro, colocar o botão da direita e colocar assim, ó, Set as Start Destination. Quando você fizer isso, agora ele passou a ser o elemento, ó, que vai ser auto-selecionado no momento. Ele coloca a casinha ali, né, mas não tem nada a ver com o ícone que nós colocamos lá, né? Então vejam, ó, o que vai acontecer agora quando nós rodarmos? Ele vai entrar selecionado a primeira página, que é a página do cadastro.
que é exatamente a página que nós vamos fazer a partir desse momento, né? Então, a partir desse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos startar um sistema, e esse sistema que nós vamos iniciar, ele vai fazer, ó, perceberam que agora já entrou selecionado automaticamente o cadastro? Então, ó, produtos e o que nós já tínhamos aqui, né? Então, agora aqui em cadastros, o que nós vamos fazer? O nosso banco de dados vai ser um banco de dados super simples, tá? Eu não vou fazer nada gigantesco. Primeiro porque não vai dar tempo, né, de nós tratarmos tudo isso adequadamente. Os vídeos, vocês devem ter percebido, eles estão mais carregados, né? São vários conteúdos, né? Então, de uma certa forma, eu percebi ao longo da minha experiência que quando você tenta ensinar alguém a programar computador e está longe, o melhor jeito de fazer isso é mostrar um exemplo você fazendo, entende? Por quê? Porque daí você consegue mostrar todas as nuances e os detalhes que você vai verificando. Então nós estamos fazendo isso aqui real time. Algumas coisas eu vou copiar os blocos porque demora muito para digitar, né? Mas vocês vão ver isso daí, o código vai estar liberado de cada sistema desse lá no Git. Então, alguma dúvida que vocês possam ter, vocês vão ter esse código, né? Porque às vezes tem que redigitar aqui, são várias linhas, pode demandar um certo tempo, mas essa é a nossa ideia. E eu tentei simplificar o máximo possível para que ficasse, de certa forma, fácil de você assimilar. Então, nós temos duas preocupações agora. A primeira preocupação é, eu vou criar um banco de dados, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, quando vocês estão no ambiente aqui do Android Studio, existe aqui do lado, ó, Device Explorer. Se não aparecer, vocês vão aqui em View, ó. View acho que tem aqui, se eu não quero me enganar, é em View aqui. Aparece aqui o Device Explorer, tá? Depois nós vemos melhor isso daqui, ó, mas é aqui, ó. To Windows, Project, bom, de qualquer forma, no meu tá aparecendo aqui do lado direito embaixo, ó, Device Explorer. Quando você entra em Device Explorer, é como se você tivesse entrado no HD, né? Ou no cartão de memória, nós estamos trabalhando para desenvolvimento Smart, né? No cartão de memória do computador. Lá no cartão de memória do computador vai ter um data, né? E esse data, ele vai ter outro data, ó. E dentro do data, ele tem uma espécie de controle de todos os elementos que nós estamos executando, né? Então aqui, ó, não aparece o cadastro porque ele não está sincronizado. Então você vem em qualquer lugar aqui, ó, clica o botão direito e dá um Synchronize. Daí provavelmente ele vai aparecer cadastro em algum lugar aqui, ó. Ele devia ter aparecido já, né? Bom, na realidade ele não apareceu porque eu não criei o banco, tá bom. Mas depois nós conversamos a respeito disso, né? Então veja, eu vou criar um banco de dados agora. Para criar um banco de dados, os smartphones, ele já vem embarcado um banco de dados chamado SQLite, né? É um MySQL diminuído. Daí eles, para ficar bacana, porque senão ia ficar SQLite, MySQLite, eles emendaram tudo, ficou SQLite, né? SQLite, né? SQLite, né? Então o SQLite já vem instalado. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no principal, ó, e nós vamos startar a conexão com o banco de dados. Existem 1001 formas de fazer essa conexão com o banco de dados, gente. Eu procurei buscar a mais simples, que não envolvesse, porque eu posso usar um tal de DAO, que é Data Access Object, né? Aí eu ia ter que colocar mais grau de complexidade no sistema, que eu acho que nesse momento não é necessário, mas é importante que vocês saibam que vocês conseguem fazer qualquer coisa no mesmo nível, né? Então aqui eu tenho um procedimento, ó, que eu vou colocar aqui para nós, ó, já. Então eu volto aqui no nosso... Tá aqui, ó. Percebo que alguns ficaram vermelho, né? Porque eu preciso incluir a biblioteca, né? Então, para incluir a biblioteca, né, é só você parar em cima e dar um Alt Enter, ó. Então, ele automaticamente vem aqui em cima no Import, ó, e já colocou a biblioteca SQLite aqui.
Então, ó, tá vendo, ó, SQL, eu falo SQLite, né, mais fácil de falar, né, mas tá aqui, ó, é essa aqui, ó. Então esse aqui é o banco de dados que o Android utiliza, né. Aqui também eu tenho que parar o cursor em cima e dar um Alt Enter, né. Então, para eu colocar o contexto, o que que é o contexto? O contexto é você trabalhar informando que eu quero abrir esse banco privado, né? Claro que nós estamos no smartphone, mas pense que banco de dados pode ser banco de dados que funciona em rede, né? Coisas assim, né? Aqui agora, se vocês lembrarem da disciplina banco de dados, o que que nós fizemos aqui? Ó? Primeiro eu criei uma instância do SQLite, que eu chamei de DB. Né? Então eu abro ou crio. Então abrir ou criar significa, se existir, usa, se não existir, cria em cima, né? E daí eu vou criar uma tabela. Esse banco que eu vou criar vai se chamar sistema DB, ó. E dentro do sistema DB eu vou criar uma tabela chamada produtos, tá? Aí, o primeiro campo dessa tabela vai ser o ID, tem que ser com esse underline na frente ali, tá? Então, façam exatamente como está aqui, porque só o ID dá problema por conta da biblioteca. Então, ele tem que ter esse underline na frente. Já acontece em Mongo, por exemplo. E daí, esse ID vai ser do tipo inteiro, vai ser a chave primária e vai ser autoincremento. Então, não vou me preocupar mais com ele. Vocês devem ter visto isso no passado. Eu vou criar uma variável aqui também, né, um campo chamado descrição. Vai ser um varchar 30. E vou criar aqui outro campo chamado marca, varchar 20, certo? E um preço aqui do tipo double, né? E depois eu vou executar essa SQL que eu criei aqui, né? Porque essa parte aqui, ó, o string builder, faz com que você crie uma string grandona, mas que consiga formatar ela, né? Porque senão eu ia colocar todos esses caras numa linha só. Ia ficar difícil de vocês observarem. Então a gente usa o string builder para fazer isso, né? Para criar linha a linha, quase como se nós estivéssemos digitando lá no próprio banco de dados, né? Então esse append vai colocando novas linhas nessa nossa no nosso string builder chamado SQL produtos, tá? Aí o que eu faço? Eu executo a SQL. Então, no DB, naquele banco de dados criado, eu executo a SQL. SQL produto para uma string, né? Porque ele exige string aqui. E depois eu fecho o meu banco automaticamente. Então, para que isso aqui funcione, basta eu vir aqui agora e chamar esse método ali, ó, criar banco. Então, toda vez que você carregar o programa, ele chama criar banco. Se já existir, na boa. Se não existir, ele cria. Então, eu espero agora que quando eu executo o programa, ele crie para a gente esse banco de dados, né? Não vai mudar nada da forma que o programa está funcionando, porque ele só vai criar essa estrutura lá na memória, né, no caso, do armazenamento do nosso smartphone. Eu vou voltar aqui no device, aqui, ó, e vou, sinceramente, ver se eu consigo sincronizar. Eu não sei por que ele não está aparecendo aqui. Será que ele está em KD2 aqui, ó? Ele vai fazer o seguinte, ó. Vai aparecer aqui, ó, sistema DB. Eu tô achando que ele tá... Ah! Acho que é por isso. Ou é o primeiro aqui. Talvez eu tenha feito um exemplo com outro nome. Atividade aqui. Ah, perdão. Tá aqui, ó. Telas. Ele continua com esse cara aqui, perceberam lá? BR com atividade telas, ó. Ó, aqui, ó. Eu não troquei esse nome. Então, na realidade, ele tá aqui, ó. BR com atividade. Aqui, ó. Agora eu acho ele. Atividade. Cadê? Devia estar aqui, galera. Mas não vem ao caso aqui, ó. Não esquente a cabeça. Ele vai gravar para vocês lá, ó. Dessa forma aqui, ó. Ele vai criar dentro da estrutura um arquivo, né? E esse arquivo vai ser o nosso banco de dados, né? E o nosso banco de dados vai estar dentro do sistema e os elementos agora vão ser gravados lá dentro, né? Tem que tomar cuidado, né, para não perder os dados. Então é importante depois no smartphone criar uma forma de fazer backup, né? Mas tem gente que tira foto a vida inteira e não faz backup, depois perde o celular, chora pra caramba. Então cada um faz do jeito que quiser, né? Aqui agora encerra-se essa atividade no primeiro momento. Nós já criamos o banco de dados e agora eu posso fechar aqui o nosso Device Explorer, né? Lá vai estar armazenado a nossa estrutura de banco de dados.
O próximo passo agora é nós escolhermos aqui, mas no caso, eu vou escolher aqui o cadastro fragment. Eu vou deletar esse text view daqui, que veio automaticamente. Percebo que ele está como frame layout. O frame layout, ele não funciona daquele jeito que eu mostrei para vocês. Então a gente consegue aqui, clicando no botão da direita, converter esse frame layout aqui, ó, para constrain, tá? Que é o melhor. Então agora ele é um frame layout constrain. Apesar dele estar com o nome aqui, ó. Vamos chamar esse cara aqui, ó, de layout. Layout cadastro, né? Por exemplo, só para ficar diferente, layout cadastro. Então tá aqui, ó. Agora ele é um carinha desse. Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui, vou colocar plain text aqui, né? Então eu já vou arrastar aqui, ó. É aquilo que nós fizemos igualzinho lá no multiplica, tá? Então lá no multiplica que nós fizemos rigorosamente isso daqui e fomos dando alguns nomes. Então me permitam, né, fazer o seguinte, ó, eu vou carregar aqui o multiplica de novo. Aliás, ele está aqui, né? Nem precisa eu carregar, ó. Se vocês forem aqui no multiplica é o dashboard aqui, ó. Se nós formos aqui no layout dashboard, não é o dashboard. Ah, é o início. É o início, ó. No layout início eu tenho exatamente isso daqui, ó. Então, eu vou fazer o quê, ó? Eu já vou copiar aqui, ó, esses três caras. Vocês podem copiar por aqui. Vocês podem copiar por aqui, ó. Tanto faz, ó. Então, eu vou copiar, por exemplo, por aqui, ó. Né? Mas podia copiar lá por fora também. Vou copiar eles aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui no cadastro. Eu até vou deixar... Não, eu posso tirar esse aqui também. Vou deletar esse aqui, ó. Vou voltar aqui no código. Ah, fiz besteira, né? Deixa eu fazer o seguinte, ó. Aí, ó. É que daí eu não me perco aqui aonde que eu tenho que copiar. Então agora eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Tá? Ele vai dar uns problemas, então a gente já faz o seguinte aqui, ó. Tira esse cara daqui, ó. Se for o caso. Provavelmente vai dar uma confusão. Então nós vamos chegar, talvez, a uma conclusão um pouco triste aqui do que vai acontecer, né? Peraí, Ctrl Z, eu matei. Não, deu certo. É aqui mesmo. E aqui, tem que dar um Enter aqui, senão ele vai matar aqui o meu botão, né? Vamos ver se dá certo. Se não der certo, eu faço de novo, só de menos, né? Ó, ficou tudo encavalado lá, né? Por quê? Porque eles estão aqui, ó, agora, sem as nossas restrições, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, agora eu consigo, ó, tá vendo? Eu vou espalhar eles aqui, ó. Então aqui, ó, tava o primeiro número, né? Então o que o primeiro número vai ser, né? Então eu vou clicar aqui, ele vai ter aquela famosa margem superior. Então margem superior aqui, principal, tá? Ok, pode ser assim. Tá bom. Vai ter a margem do lado esquerdo. Às vezes aquela margem pode ficar grande, vocês podem modificar. Não tem problema, né? Então margem esquerda principal, né? Aqui vai ter a margem direita. Onde é que tá aqui a direita? Aqui, direita principal, né? E esse sujeito aqui agora, eu vou trocar o nome dele, ó. Eu vou chamar ele de edit text descrição. Lembra que a gente criou o campo lá chamado descrição. Ele vai me dar uma avisada aqui, né? Eu só tenho medo, deixa eu só ver se ele não faz uma besteira. Não deveria fazer, né? Mas sabe como é que é. Deixa eu só ver se ele não trocou o nome desse cara aqui, porque era o mesmo. Ó, tá vendo a besteira que ele fez aqui, ó? Ele foi lá e trocou. Então, é para mostrar para vocês que ele mantém um registro de tudo isso daí. E esse registro que ele mantém agora, ele ferrou a vida desses caras aqui. Eu tenho dois caras iguais. Então é melhor, infelizmente, nós fazermos ele de novo. Eu vou dar uns Ctrl Z aqui, ó, para ele voltar aos nomes que ele tinha. Vou deletar esse cara daqui, ó. Vou deletar esse cara daqui, ó. Vou deletar esse cara daqui. E vocês iam ter que fazer isso paulatinamente, né? Como isso já foi feito, eu vou reabrir aqui um exemplo que eu tenho aqui, ó. Pelo menos eu deduzo que eu tinha, né? Pera aí, acho que é esse aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Eu devo ter preservado aqui.
acho que é o cadastro old aqui, ó. Eu vou abrir ele, ó, porque nele eu já tenho essas telas prontas, né? Então eu acho que vocês já viram como é que nós fazemos as telas e eu não vou precisar, né, criar isso daí novamente, né? Então eu vou aqui no recurso, vou lá em layout, aí eu vou pegar a tela de cadastro, ó, que é essa aqui, ó. Então daí eu vou explicar para vocês. Eu já vou pegar o código inteiro dela aqui, ó, Ctrl C. Aí eu volto para o cadastro nosso aqui, tá? Que é esse aqui. Daí, nesse cara aqui, agora eu vou pro código aqui, dou um Ctrl A, Ctrl V. Ele vai dar alguns erros aqui, ó, tá? Então, esses erros são decorrência do quê, né? São decorrência dos elementos que eu não tenho. Eu vou tirar um clique daqui, certo? E aqui eu vou criar essas variáveis aqui, descrição, marca, valor. Vou nada, cara, eu vou pegar aqui de novo, nesse cara, vou aqui nos valores, né? Na parte aqui das strings, né? E vou pegar exatamente esses elementos, né? Que eu devo ter aqui, né? Pelo menos eu suponho. Mas também não vem ao caso. Se a gente não tem... Ah, claro que aqui eu não tenho, né? Porque eu não fiz antes, né? Esqueço. O professor deve estar cansado. Então aqui, ó, eu vou criar esses elementos lá fora. É marca, descrição e valor. Então agora eu venho aqui nas strings, ó. Como esse cara aqui agora, lembra que a gente tinha feito estou no dashboard, estou no home. Nós vamos fazer aqui agora a mesma coisa, ó. Eu vou criar aqui, ó, uma string. Vocês podiam fazer de várias formas, ó. Eu vou vir aqui, vou criar uma string. Essa string eu já vou chamar ela de... Como é que eu chamei lá? É só voltar aqui, ó. De descrição, marca, né? Então eu vou voltar aqui, ó. Essa aqui vai ser a descrição. E no lugar de primeiro aqui vai ser descrição. Daí já com C cedilha. E agora eu posso colocar aqui, ó. Ctrl C, V. Então aqui vai ser marca. Marca. Aqui vai ser preço. E aqui vai ser preço, tá? Basicamente é isso, né? Essa mensagem inicial, estou no home, já não precisa mais, né? Porque ela ficou no passado. Nós colocamos por multiplicador. Lembra aqui? Mensagem dashboard. Estou no dashboard. Dá para tirar também. Era só porque nós tínhamos feito no primeiro lá, né? Então fica esses restos de código aí. Mas não, isso não prejudica, né? E aqui estou nas notificações, ó. Eu posso tirar esse sujeito daqui. Bom, a string estando ok, agora eu volto para o cadastro. Pode ver que eles vão ficar tudo verde aqui, ó. Opa, é valor, não é preço. Então, onde que está o preço aqui? Aqui é valor, né? Então vocês vão vendo que a gente vai arrumando isso daí de cabeça, como diz um amigo meu, né? Agora, quando eu voltar no design, ó, tá aqui, ó, galera. Então vamos só ver se funcionou, né? Então eu troquei todo o conteúdo e esse aqui eu me permite explicar daqui a pouco. Eu resolvi mudar o botão ali para ficar um botãozinho mais charmoso, né? Penso eu que é mais charmoso, né? Então agora quando eu rodar aqui, ó, e ele carregar o sistema, ele já vai trocar aquela primeira página que nós tínhamos por essa página aí, que é descrição, marca e valor, tá? Olha lá. Então, descrição, vou clicar aqui e vou colocar qualquer coisa aqui, né? Então, ó, tá vendo? Então, tá aí. A primeira etapa funcionou. E agora eu vou querer clicar o botão aqui, né? E fazer alguma coisa com o botão, tá? Então vamos lá, vamos voltar pro botão. Bom, esse botão aqui, galera, ele tá aqui, ó. Lá em botões, ele é o Floating Action Button. Então ele sobe e desce, ele... Às vezes no celular funciona legalzinho. Quando entra aquele teclado, o botãozinho sobe. Ele fica fácil de pressionar quando você está fazendo uma entrada de dados. Bom, o botão, ele espera da gente o evento de pressionar. O evento de pressionar um botão, ele tá aqui, né? Lembra que eu mostrei para vocês, eu até vou escrever aqui de volta. Era o on-click, né? Tá aqui o on-click. O qual é o seguinte, o on-click, ele funciona na atividade,
né, no Activity. Então, quando nós utilizamos anteriormente, ele funcionou muito bem. Agora, nós pegamos aquela atividade no Activity e fracionamos ele. Por isso que nós temos os fragmentos. Então, quando você está trabalhando com fragmentos, você tem que mudar um pouquinho o enfoque da coisa. Mudar um pouquinho o enfoque da coisa é mais ou menos fazer assim. Eu falo mais ou menos porque dá para fazer de outras formas. Então, eu vou aqui no cadastro fragment. Ó. No cadastro fragment, eu tenho aqui que ele extende fragment. Agora, me permitam copiar o código aqui, ó. Eu vou falar para vocês que ele vai implementar uma coisa. O que é implementar uma coisa, tá? Implementar uma coisa é você dar uma funcionalidade a mais à sua classe. No nosso caso, nós vamos colocar na classe fragmento o listener, que é o escutador, né? O observador, para o onClick. Então, quando eu coloco assim, estenda uma classe e implemente, você está pegando um pedaço e dizendo assim, eu quero implementar o meu controle de um clique. Senão ele ia pegar aquele um clique automático que ia pegar a parte de fora do nosso sistema. E ao pegar a parte de fora do nosso sistema, o que iria efetivamente acontecer, né? Ele ia se perder por causa do Activity, que era o main, e ele está no fragmento. Então assim a gente resolve isso. Percebe que quando eu coloco o implements lá, ele já bota aquela linhazinha vermelha dizendo que está errado. Mas ele também já diz para gente como é que corrige, né? Você clica aqui e vai aqui, ó. Implementa o método. O que ele vai fazer? Ele vai implementar o método onClick, ó. Implementar o método onClick é eu colocar ele aqui e dar um override. Ou seja, override eu vou sobrescrever o original. Então eu quero fazer o que agora? Eu quero gravar o registro no banco de dados. É isso que eu vou fazer. Então, eu tenho que fazer algumas pequenas modificações aqui. Antigamente, quando eu usava aquilo onClick, eu não precisava declarar o botão aqui. Agora eu vou precisar declarar o botão como variável local. Então, para declarar o botão como variável local, nós vamos fazer isso daqui, ó. Deixa eu só achar aqui, ó. Floating. Aqui, ó. Tá? Então eu pego esse botão aqui e depois do root, por isso que eu gravei o root, gente, eu vou colocar aqui, ó, floating action, né? Ele tá dando que é inválido porque ele precisa carregar. btn cadastro é a variável local que eu vou trabalhar aqui no meu controller e ela depende da variável btn cadastro. Da onde que vem o btn cadastro? Vem aqui do cadastro, é esse carinha aqui, ó. O ID dele é btn cadastro, tá? Então o btn cadastro agora vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? É o clique dele, tá? Então eu volto aqui em cadastro fragment e o próximo passo eu falo assim, ó, cara, nesse botão, então no btn cadastro, você vai colocar um set onClick, acho que é isso. Listener, pô, eu me esqueci aqui. Set, melhor eu colar aqui, né? De vez em quando eu esqueço, tá? Não, eu tava certo, cara. Set on click. Aqui, ó. Set on click listener, ó. Pronto. Aí ele vai dizer assim, referente a quem? Cara, eu tô na mesma classe. A minha classe é eu mesmo. É disso. Então aqui agora eu vinculei a mesma coisa que eu fiz antes, galera, lá que eu criei o onClick lá no exemplo anterior, lá do multiplica, daqueles que a gente dava o checkbox, o radio box, e depois a gente calculava o valor do peso lá, né? A única diferença é que eu não posso mais usar ele automático lá, que nem eu fiz lá no view. Eu tenho que implementar ele na classe para ele poder ser visto de uma forma geral. Então, quando eu criei o root aqui, ó, eu criei uma instância para ele poder ser executado. Porque se eu tirar o root daqui da frente, e quando vocês estiverem fazendo o primeiro, vocês vão lembrar, ó, era assim que eu fazia. Find view by ID. Como ele estava na instância maior, funcionava que era uma maravilha. Mas aqui, ó, eu estou num fragmento. Então, eu tenho que dizer em qual fragmento. Por isso que esse root foi criado, tá? E agora, eu vou pegar aqui da minha cola aqui, né, o código, propriamente dito. Esse aqui eu já fiz.
Eu vou pegar, é só o do meio aqui, quer ver? Ele vai dar alguns erros, daí nós consertamos, tá? Então, ó, quando eu colocar ele aqui, eu vou colocar ele depois disso que eu fiz, ó, eu vou colocar quem? Os meus edits. Agora, eu só preciso declarar eles, tá? Porque como eles só vão funcionar no onCreate, e eles têm que estar visíveis aqui no onClick, eu tenho que criar eles como variáveis globais, tá? Globais não, locais, né? Mas globais a classe, né? Locais a classe, né? Só que com vistas, né? Para toda a classe. Então aqui, ó, eu coloco isso aqui, ó. Ou seja, do tipo edit text, do alt enter aqui, importo a classe. E agora eu tenho o que eu digitei, tá? Agora que eu tenho o que eu digitei, eu vou fazer o quê? Eu vou gravar no banco de dados. Então o próximo passo aqui, ó, é exatamente eu gravar aqui, né? No banco de dados, né? Então eu vou pegar esse código que está aqui, ó, que já está testado e comprovado, né? E vou colocar aqui dentro. Então, quando você fizer isso, o que acontece? Dá uma porção de erro, né? Porque nós não temos, então alt enter para todo mundo aí. Context é igualzinho. Eu tenho que visualizar, né? Cada um dos... Aqui eu vou trabalhar com uma variável chamada content values, né? Isso tá tudo na documentação, tá? Eu não invento nada. Eu vou lá na documentação do SQLite, vou na documentação do Android e nós vamos buscando como que nós fazemos esses elementos. Aqui eu vou apresentar para vocês um elemento do Android chamado Toast, né? Ele é bem bacaninha de funcionar. Então o que que eu fiz aqui, ó? Eu pego o banco, então aqui vocês vão ver que ele é diferente, ó, porque se eu tirar esse get activity aqui, ó, ele se perde, porque o nosso banco de dados está no contexto global da aplicação. Então o get activity, vou introduzir aqui, o get activity faz isso, ele bota ele no contexto global, né? Daí eu digo assim, content values. Content values é necessário para a gravação no banco de dados. É o meu conteúdo. Aí no content values, eu inicializo ele, new content values, daí eu digo assim, ó, content values, né, ou seja, conteúdo, put, né, ou seja, coloque. Descrição. O que eu tenho no meu campo chamado descrição lá, né, como string. Marca. O que eu tenho no meu campo lá como marca. Preço. O que eu tenho lá no meu campo, preço, né, só que transformando ele para double. Já fizemos isso lá no Multiplica, por exemplo, né? Já fizemos isso no controle lá de venda de carnes, né? E daí aqui, ó, é uma verificação se eu consegui ou não gravar. Então, ó, se no DB insert, então na hora que eu estiver inserindo no banco de dados, o resultado que ele obtiver aqui, ó, na tabela produto, na coluna ID do conteúdo aqui, que eu passei, que é esse cara aqui, se for maior que 0, significa o quê? Eu consegui gravar. Se não, eu não consegui gravar. Tá? Então, se tudo correu bem agora, nós conseguimos colocar no nosso sistema a capacidade de gravar um registro, certo? E essa capacidade de gravar um registro, nós podemos testar agora. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, martelo de borracha. Tá? Sei lá, da marca Wonder e custa, sei lá, R$ 25,41. Tá? Daí eu diminuo aqui, ó, e incluo. Ó, registro inserido com sucesso. Então, hoje, né, depois que vocês estiverem realizando essa atividade, vocês vão festejar que nem eu, né? Vocês inseriram o primeiro registro no banco de dados lá no Android, né? Claro, gente, o nosso sistema é muito arcaico, né? Se eu bater mais de volta aqui, ele vai repetir o que está nos conteúdos. Eu não fiz nenhum tipo de, como é que se diz, crítica aqui, né? Então agora eu vou colocar aqui um martelo, também da marca Wonder, martelo comum aqui, ó. Então isso aqui não é correto, né? Eu deveria limpar os campos, mas eu não vou fazer isso para nós não perdermos tempo, porque depois é só você ir lá e mandar ali, colocar o set text para branco, né? Esse cara aqui vai custar caro, vai custar R$ 85,12, né? Tá, então vou incluir aqui, ó, registro incluído com sucesso. Bom,
Então, na lógica aqui, eu já tenho 2 registros incluídos lá. O próximo passo é programar aqui, ó. Eu quero pegar e mostrar todos os produtos que eu tenho no banco de dados. Então, para isso, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que vir agora aqui lá em produtos, ó, no fragmento produtos, e também colocar um código. Nós vamos ter que vir aqui em produtos fragmento XML e também colocar um código. Me permitam, né, utilizar o sistema que eu já tenho aqui, ó, para nós ganharmos tempo, porque senão vai ficar muito longo aqui o vídeo e eu posso ter dificuldades. Esse aqui é muito simples, tá? Esse aqui, ó, na realidade eu vou colocar um list view. Só um list view. Eu explico para vocês como que o list view funciona aqui, né? Que ele é um dos componentes do nosso Android. Para ficar fácil, ó, eu vou no código e vou pegar esse cara inteiro. Vocês vão ter esses códigos também, tá? Então vocês podem usar a mesma tática que eu aqui para fazer isso daí. Então lá em produtos fragment eu só vou fazer isso. Então eu vou voltar aqui lá no nosso sistema, vou vir aqui como sendo código e vou matar tudo, ó, e colocar ele inteirinho aqui, ó. Esse aqui é legal que não deu nenhum erro. Então tá aqui, ó. Só isso. Agora, gente, para que eu possa fazer uma lista de todos os elementos que eu tenho que formatar dentro aqui cada linha. Isso a gente faz da seguinte forma. Eu vou pegar o exemplo, daí vocês vão concluir comigo, ó. Eu vou criar um layout para cada linha para mostrar o produto, tá? Então eu vou pegar esse arquivo inteiro aqui, ó, layout produto, e vou migrar aqui para o nosso sistema em desenvolvimento, ó. Então eu venho aqui no layout, ó, e dou um Ctrl V aqui, ó. Aí eu copio aqui, ó. Então o que esse cara faz, ó? Esse cara faz isso, ó. Ele coloca aqui um label que eu chamei de view ID, coloca outro label aqui, ó, que é um de descrição, coloca outro label aqui da marca e coloca um outro label aqui. Vejam que esse layout aqui, ó, é um layout linear, ele veio daqui, ó, linear layout, ó. Então eu criei ele não mais com constraint. Porque se eu criasse com constraint, ele ia tentar sempre se ajustar. Ele ficava aquela tabela tudo, sabe? Tentava centralizar sozinho, fazer como a gente tem feito até agora e tem funcionado. Mas nesse caso aqui, ia dar algum probleminha, tá? Então esse sujeito aqui, galera, só para vocês entenderem, ele trabalha em conjunto com o list view. Então o list view ele funciona assim, eu preciso ter um padrão de como eu vou mostrar as informações. Esse padrão eu criei aqui esse arquivo chamado layout produto. Ou seja, eu quero mostrar o ID, a descrição, a marca e o preço, tá? Então eu vim aqui, fiz isso aqui fixo. Vocês vão ver que ele tem tamanho fixo aqui, ó. Então, ó, esse aqui tem 250, esse daqui, ó, tem 50, e esse cara aqui, ele tem uma característica interessante, ó, que ele chama gravity, ó. Ele é alinhado pela direita, tá vendo? Então eu consigo alinhar ele pela direita aqui. Então o gravity faz isso, eu posso colocar ele para direita, para esquerda, centralizado. O Wonder aqui, por exemplo, que é a marca, ó, eu coloquei a palavra só para ficar mais fácil de eu achar, né? Ele também aqui no Gravity, ó, ele tá, miserável, ele tá, ó, centralizado e também tá centralizado na vertical, porque como ele é menor, eu coloquei ele centralizado na vertical para ele ficar no meio da linha, assim. Então aqui você vai enfeitar, né? Claro que não dá para ser muitas coisas, porque senão vai faltar tela de celular, né? Mas é para isso que eu crio o layout produto. Daí, lá no Fragment, nós vamos fazer as modificações de código. Essas modificações de código que eu vou fazer aqui no Fragment, elas são assim, ó. Deixa eu ver se eu deixei elas aqui preparado aqui, ó. É isso aqui, ó. Eu vou pegar esse trecho de código aqui, ó, e vou colocar ele entre essas duas linhas. Mesma coisa, ó. Vou vir aqui, dar um Alt Enter, né? Porque eu copiei, vou vir aqui, dar um Alt Enter. Daí aqui, ó, eu já vou explicar, a gente vai criar um Simple Cursor Adapter. Isso já é específico do Android aqui para nós, né? Daí aquele list view que eu criei lá fora, né? Eu vou trabalhar. Então lá, o que eu fiz? Ó? Então eu
abrir o banco de dados, novamente, para eu ter o link, né? Aí, esse link que eu tenho, né, que seria o nosso ponteiro para o arquivo, eu fiz assim, ó. Eu criei dois arrays aqui, né? Um array chamado campos e outro array chamado valores, né? Esse array chamado campos é um array de string, ó. E ele tem o ID, a descrição, a marca e o preço, para ele montar automaticamente. E o valores, ele vai ter, ó, o setText ID, descrição, marca e preço. Onde estão esses caras? Eles estão exatamente no layout produto, ó. ID, descrição, marca e preço. Então esse cara do layout serve para ele organizar as informações em N linhas, né? Cada linha vai ter aquela característica, né? Então, ó, é aqui que eu utilizo eles. Daí, eu vou pegar o contexto, para ele saber que ele está dentro desse fragmento aqui, né, do produtos. Eu vou dizer qual é o layout que eu estou utilizando, ó, então é o layout produto, para ele poder encaixar o ID, a descrição, a marca e o preço. Aí eu vou fazer um select tudo no banco de dados, né? Então aqui, ó, daí é assim que você faz select no banco, é um raw query, né? Aí esse raw query você dá lá, select asterisco from produtos. Aí aqui teria argumentos, né? Se eu quisesse where, mas daí você conseguia fazer isso aqui por aqui mesmo, né? Select asterisco from where, order by, toda aquela estrutura você pode colocar aqui, né? Daí, quais vão ser os campos, né? Que eu vou utilizar lá no meu layout. Então tá aqui, vão ser aliás, quais os campos que eu vou pegar no banco de dados e fazer referência. Então o ID vai se referir com esse ID, ou a descrição com essa descrição, que é o valores aqui, o flag 0 é só um parâmetro extra aqui para informar. E daí o que eu faço? Ó, lá no list view, lista produtos, eu carrego ela para o ambiente de memória. Então eu transformo ela lá do nosso layout para uma variável aqui, né, dentro do Java, né, no Android. E daí eu digo assim, ó, setAdapter. SetAdapter diz assim, ó, para aquele list view, coloque as informações que eu quero. Ele chama de adaptador. E daí eu coloco o adaptador aqui, ó, que é quem? É o nosso Simple Cursor Adapter. Existem vários tipos de adaptadores, né? Esse é específico para banco de dados. Daí eu fecho o banco de dados e retorno o root. Se tudo deu certo, galera, o que vai acontecer agora? Quando eu clicar produtos, ele vai listar todos os produtos que eu tenho no banco de dados. Tá? Então, vamos lá. Deve ter 2 no mínimo, né? O martelo de borracha e o martelo. Então tá aqui, ó. Quando eu clicar aqui agora... Opa, tinha mais, ó. Tinha bateria, marteco de borracha, martelo de borracha, martelo. Se vocês quiserem, ó, vamos incluir mais um aqui, ó. Vamos incluir aqui, por exemplo, computador. Ó, computador, marca... Vou pegar o meu aqui. O que é isso aqui? Lenovo. Lenovo, valor... Nem lembro quanto que eu paguei, mas acho que foi 2.800,00, tá? Ó, aqui agora ele flutuou o botão, como eu tinha falado que ele flutuava. Incluir, fechei, registro inserido com sucesso, vem aqui, tá lá, ó, computador. E aí, galera, o que aconteceu? Agora nós temos um sistema bem mais sofisticado aqui, né? Nós podemos vir aqui, ó, tem várias páginas, né? Eu posso cadastrar, eu posso ver o que tem no cadastro, né? O que eu não implementei, acho que vocês vão conseguir fazer, porque, lembra, aqui eu vou... quando você trabalha, você pode clicar e ele mostrar uma informação. Eu não implementei o CRUD inteiro, mas aqui vocês podem ter certeza que é possível, né, de nós verificarmos isso daqui funcionando, tá? Só para vocês verem, eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui, talvez. Pode ser, né? Esse cara aqui, ó, eu vou migrar o código. Só para vocês verem, depois, se vocês quiserem, vocês fazem do outro. Então, esse código aqui, ó, nós tínhamos feito num programa, né? Deixa eu ver, Open Recent aqui, era loja de carnes, tá? Então, eu vou numa nova janela. Só para vocês verem. Isso está fora do nosso escopo aqui, mas eu acho importante que vocês saibam disso daqui, ó. Então, vejam, ó. Nós tínhamos um clique BTN calcular aqui. Nós não podemos mais ter esse clique BTN calcular
aqui, ó, porque nós trabalhávamos assim, só para vocês se lembrarem, ó. Lá no Activity, que era um só, né? Ô, vida boa, né? Agora vocês têm uma montoeira de coisa lá, né? Então, ó, aqui, ó, no Calcule o Valor, nós tínhamos aqui um OnClick, ó, tá? Então, esse OnClick que eu tinha aqui fazia o quê? Chamava aquele cara automaticamente, sem precisar implementar nada. Agora eu vou ter que implementar. Então, como que a gente vai fazer isso? É muito simples, ó. Eu vou vir aqui no Java, vou pegar aqui o MainActive, deixar ele pronto aqui, e o conteúdo do OnClick aqui, ó, eu vou migrar para lá. Então vamos fazer, só para vocês verem isso aí funcionando, e depois vocês, se quiserem, façam no de vocês, né? Então tá, então eu vou pegar aqui quem que era lá, né? Acho que é o dashboard, né? O dashboard, fragmente... deixa eu lembrar aqui, que senão eu vou fazer besteira. O loja de carnes é o dashboard. Aqui a gente não trocou o nome, né? Depois vocês podem trocar se vocês quiserem. Então aqui o que vai acontecer? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar o que eu fiz aqui em cadastro, ó, e vou implementar. Então vocês vêm aqui, copiam essa linha aqui, voltam aqui para dashboard e dão um Ctrl V, né? Só que não fazem a besteira que eu fiz. Aí espera um pouquinho e manda implementar. Pronto. Ele implementou. Antes, eu não precisava usar o botão aqui. Agora eu preciso usar o botão. Dentro desse OnClick aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no nosso loja de carnes e vamos pegar esse cara inteirinho aqui, ó. Tá? E igualzinho tá aqui, ó. Pegamos ele inteiro, certo? Porque era um clique lá, só que eu dei um nome aqui porque era particular. Agora eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar ele aqui dentro, ó. Perceba que ele vai dar alguns erros aqui, ó. Por quê? Porque esse cara aqui, ele estava na atividade principal, né? Agora eu vou ter que dizer que eu vou pegar ele da principal. Então eu só dou um get activity aqui, ó. E a mesma coisa eu faço aqui embaixo, ó. Get activity, tá? Pronto. Daí agora eu contextualizei ele dentro do nosso sistema como um todo, tá? Então agora eu já tenho um click listener, eu já tenho o que eu vou fazer aqui no OnClick, só falta eu definir aqui, ó. Então como é que eu defino isso daqui, né? Aqui acho que era um button mesmo, né? Então, button, daí, qual botão, né? Então vamos no dashboard, fragment. Então não tenho preguiça de fazer isso, né? Vamos pegar o botão aqui, ó. O nome dele era button mesmo, né? Então que seja. Vamos voltar aqui, né? Vai ser button igual. Não se preocupe dele estar dando erro ali. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um get activity ponto find by view do r ponto id ponto button. Ele está em algum lugar aqui, ó. Certo? E agora eu já consegui fazer com que o meu button, né? Agora aqui dou um Alt Enter. Importo a classe. E na sequência eu faço o quê, ó? Eu vou pegar esse button, ponto, set on click listener. Para ele próprio aqui, que é onde eu estou implementando a classe. Só com isso daqui, ó, provavelmente eu já vou conseguir fazer ele funcionar. Opa! O que aconteceu aqui lá? Ah, aqui, ó, eu vou ter que dar um get context, tá? Para ele pegar o contexto atual. O que é o contexto, gente? Vocês podem estar ficando meio perdido. O contexto é qual o módulo do programa que você está utilizando. Não sei porque eles chamam de contexto, mas qual é o módulo? Então eu estou no dashboard. Então eu estou trabalhando com aquele ponteiro de memória para resolver os meus problemas. Isso é o contexto. O activity é o geralzão. Quando eu estou lá no principal, o contexto é o próprio activity, né? Então vamos lá. Quando ele carregar aqui agora, se a gente for lá no dashboard, que é o venda de carne, né? Então o sistema, perceba que agora eu estou fazendo um sistema funcional. Então aqui, ó, continua o nosso banco de dados lá, ó. E aqui quando eu vim no dashboard aqui, ó, aliás não, no dashboard aqui, ó. Opa, deu um erro. Vamos ver qual que é o erro. Aqui método. Clicam nisso no... Ué, o que eu fiz aqui? Eu devo ter feito alguma besteira aqui na hora dele. Tá dizendo que
Eu estou chamando ele de objeto nulo aqui, né? Qual linha que ele deu pro pau aqui? Bem aqui, né? Botão. Ué. Dashboard. Vamos fazer o seguinte, vamos pode ser que tenha outro botão já, aí daí ele se perde por conta do contexto. Então, aí é um erro, né? Eu vou chamar esse cara aqui de BTN, só para ter certeza, carne. Pronto, tá? Vou trocar o nome. Às vezes eu não tenho certeza se vai acontecer isso. Ó, ele já trocou aqui, tá vendo? Mas não trocou aqui, ó. Então aqui, bom, aqui não tem problema, tá? Vamos ver se é isso, tá? Provavelmente é isso. Ele deve ter pegou outro botão para fora aí e acabou confundindo e outro botão não tá instanciado, né? Daí ele cria esse problema pra gente. Espero que seja isso, né? Mas é para mostrar para vocês que acontece mesmo. Oh, de novo, cara. O que tá errado? Deixa eu dar uma olhada no código que eu já tinha feito. Porque daí ele já nos ajudará a entender o que está acontecendo aqui, tá? Eu já fiz esse programa, obviamente, né? E provavelmente aqui no dashboard eu devo ter esquecido alguma coisa. BTN, cadastro, 7. Ah, justo. Não, mas isso aqui é outra coisa. Não, é isso mesmo. Eu tinha que ter definido ele pra fora aqui, ó, tá? Nossa, eu esqueci da metade do negócio aqui, né? Ó. Por quê? Porque agora eles estão aqui dentro, né? Me perdoem, gente. Vamos voltar aqui agora e vamos fazer como tá ali, ó. Então eu vou ter que definir eles aqui fora como globais, né? Daí sim, ele vai... Então o edit text, spinner e button, eu tinha chamado ele de botão cadastro, então vamos chamar ele de botão cadastro aqui também, ó. Daí aqui, ó, eu vou tirar a definição local, Ctrl V, Ctrl V. E se vocês quiserem, para ficar tudo bacaninha aqui, ó, nós podemos trocar lá para botão cadastro, mas eu vou deixar botão carne mesmo. E daí, ó, aqui, além desses elementos, né, eu tenho que colocar todos os elementos que eu uso, ó, porque eu uso um spinner e tudo mais, que eu estou usando aqui num clique e tudo mais, né. Digamos que eu passei batido nesses caras aí, né. Voltamos aqui, ó, então eu vou copiar do código lá. Agora ele vai funcionar, tá? Então o que eu fiz, ó? Nossa, peguei de novo, ó. Aqui é carne, né? Tá? Então deu certo, ó. Então, BTN carne, diz, edit peso, pega o peso, spinner, pega o valor do spinner, root, e daí aqui embaixo eu tenho o cálculo. Então agora eu acredito que deu certo, porque eu copiei aquele que já estava funcional. Me perdoem aí que foi um lapso. Mas é para vocês verem que nem tudo é tão fácil como parece. Nem isso aqui é no plus, né? Ó, agora ele entrou, tá? Então, agora ele vai funcionar. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o peso de 1 kg, ó. E vou mandar calcular. 4,60. Sair. Vou pegar agora aqui picanha, que era caro, né? Era 30, ó. 30, tá? Então agora eu peguei aquela funcionalidade. Vocês viram que quando dá erro, vocês vêm aqui no RUM, ó. Daí ele vai mostrando tudo que ele tá fazendo aqui, ó. Foi bom até que eu nunca tinha mostrado isso pra vocês, né? Agora eu já acabei mostrando, né? Então, ó, eu coloquei a funcionalidade. A diferença é que eu não uso mais direto, tá? Eu tenho que fazer essa implementação do click listener, né? Então esse aqui é um bônus, tá? Se vocês quiserem, vocês pegam e implementam aqui para esse, por exemplo, e para esse, por exemplo, né? Aqui é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho dois modelos, né? Mas essa é a ideia. O importante é aqui, ó. Vocês aprenderam a fazer acesso a um banco de dados, né? Claro, não é completo, né? Precisava excluir, alterar, mas agora vocês têm subsídios, né? Para fazer isso, quem quiser efetivamente se especializar. Então é isso, ó. Tá aí. Essa atividade conclui, né? E espero que de forma aceitável, né? Claro que falhas existem, né? Mas pode ter certeza que o esforço foi grande
procurei mudar o jeito de dar aula para vocês, em função da dificuldade que a gente teve lá em linguagem de programação orientada a objetos, né? E eu transformei cada videoaula nessa numa aula propriamente dita. Na primeira vez eu estava só dando umas dicas, né? Básicas, imaginando que vocês iam fazer o resto. Eu acho que não funciona dessa forma, né? Mas nunca é tarde para corrigir, né? Então eu espero sinceramente que vocês tenham curtido, espero sinceramente que vocês tenham entendido basicamente a filosofia da programação para sistemas móveis, né? No caso, celulares, né? Claro, a gente só viu Android, mas é a mesma coisa para o Apple, se vocês quiserem, né? O princípio é rigorosamente o mesmo. Existem linguagens, por exemplo, o React Native, né? Ou Native, como vocês preferirem, ele já faz um programa e é distribuído para os dois. O Flutter faz isso também. Aliás, o Flutter não, o Flutter faz Android, que aparece aqui do lado, né? Esqueci o nome agora, galera, depois eu lembro. Não vou lembrar, tá? Eu achava que era o Flutter, mas não é o Flutter. Tá, então, basicamente é isso, galera. Espero, sinceramente, mais uma vez estou falando, que vocês tenham curtido e bom resto de curso aí. Valeu!